O senador Sérgio Moro é o nome mais cotado, é o líder da pesquisa para governador do Paraná. Muito bem. Aí o Sérgio Moro, claro, apesar de estar liderando as pesquisas, está tentando fazer composições políticas para ser o candidato, óbvio. Não basta liderar a pesquisa, tem que ter apoios políticos. E não está encontrando. Não está encontrando, nem no partido dele, que, se eu não me engano, é a União Brasil, não é? É a União Brasil. Nem a União Brasil quer lançá-lo para governador do Paraná. E por que a União Brasil não quer? Não, vem cá, porque lá nossa composição no Paraná é com o governador Ratinho, e aí não dá, Moro. Vem cá, não dá. Sim, mas eu sou o líder da pesquisa. Sim, sinto muito, mas não dá. Aí ele vai e bate na porta do PP, Partido Progressista, chamado Progressistas, um dos partidos mais conservadores que tem esse nome, mas é isso mesmo. Aí o progressista chega a dizer, também não dá não, porque a gente tem outros candidatos lá, a gente prefere apoiar os outros candidatos. Aí vai, bate numa outra porta, ouve a mesma coisa. Ninguém quer o seu Sérgio Moro. O eleitorado até quer, mas os partidos políticos não querem. Mas por quê? Porque seu Sérgio Moro é um amador nisso tudo. Ele caiu numa praia que não era a dele. Ele estava muito bem lá, naquela época, até o Supremo dizer que ele foi um juiz parcial e mandar soltar Lula. Mas ele estava lá com uma popularidade, e olha, ele chegou a ter uma das maiores popularidades no Brasil, no auge da Lava Jato. E aí ele resolve trocar, jo jogar fora a toga de juiz e ajudar o Bolsonaro, que ajudou indiretamente, mas ajudou, a se eleger presidente da República. Ele foi convidado para ser ministro da Justiça do Bolsonaro pelo Paulo Guedes, que seria o ministro da Fazenda, o xerife da economia, como foi no governo Bolsonaro. Ele foi convidado entre o primeiro e o segundo turno, quando já se sabia que Bolsonaro estava disparado na frente, que se elegeria presidente no segundo turno. Ele foi convidado ainda entre o primeiro e o segundo turno para ser ministro da Justiça de Bolsonaro e topou e virou ministro da Justiça. E aí ele sai de uma coisa que ele entende, ou entendia, que era a legislação, essa coisa toda, uma posição magnífica que ele estava na época, homenageadíssimo pelos militares, foi o cara mais condecorado pelos militares naquela época, no início do governo do Bolsonaro, e antes também. E ele sai, vai ser ministro da Justiça. Aí vai jogar um jogo que ele não entende as regras, que ele nunca estudou as regras, que ele não tem pendor para isso, não tem vocação para isso. Aí foi um desastre absoluto. Acabou saindo do governo, brigando com Bolsonaro e saindo do governo, porque Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal e o Sérgio Moro ficava constrangido de deixar. Aí rompeu com Bolsonaro. Aí depois tenta se candidatar a presidente da República pelo partido Podemos, mas não conseguiu montar uma coligação com outros partidos. Aí desiste de ser candidato a presidente da República. Aí se lança candidato ao Senado e se elegeu lá no Paraná. Mas aí depois ele se reconcilia com Bolsonaro, vai apoiar Bolsonaro, a reeleição de Bolsonaro, depois de tudo que Bolsonaro fez com ele. E depois, novamente, se distancia de Bolsonaro. Ele não entende nada do que ele está fazendo. Nada. Não tem escolinha de professor Raimundo que ensine para ele. E aí está nessa situação. O candidato mais cotado nas pesquisas para governador do Paraná não tem apoio político para ser candidato ao governo do Paraná. Ou pelo menos até agora não teve. Esse é É, o rejeitado. Esse, Pois é, mas vamos falar só da Câmara dos Deputados e depois entrar com aquele final que eu combinei com você. do Sarney, né? A gente tem que estar acabando o programa, a gente vai falar do É, Sarney. mas ainda dá tempo,